Pronto, estamos gravando, Aline. Obrigada de você ter topado bater esse papo comigo, nisso que eu estou chamando que é o esquenta do Sularoma. Boa noite. Boa noite, Mara. Prazer estar falando contigo. Agradeço muito o convite, é um prazer enorme. Te parabenizo novamente. Já falei, né? Já conversamos por e-mail e eu acho que é uma iniciativa que você teve com esse seu aroma assim espetacular. Parabéns pela organização também impecável, tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, uma dedicação assim, é o fazer com amor, né? O fazer com dedicação, com carinho, não tem como não dar certo. E eu só espero que esse seu aroma seja realmente um sucesso. Ah, obrigada, obrigada. Com certeza será, viu, Aline? Já está sendo, porque só pela oportunidade que a gente tem de Uhum. conversar, né, entre nós, os aromaterapeutas aqui do sul do Brasil, né? Você que está aí em Floripa, né? Falei certo, né, Aline? Floripa, né? Então, representante de Santa Catarina. E junto com você vem também a Marcela Machado, que é de Santa Catarina, vem a Karen Catecaro, que também é de Santa Catarina. Tem uma turma, né? E uma turma boa aqui do Sul. Uma turma boa aí do seu estado. Aline, o pessoal, alguns já te conhecem, né, por conta de palestras que você deu, mas eu queria que você pudesse se apresentar para as pessoas que estão assistindo esse esquenta, contar um pouco da sua formação, no que você tem investido hoje o seu tempo maior, os atendimentos que você faz. Fica à vontade para se apresentar aí. Tá bom. Então, a minha história, né, com aromaterapia, eu digo que começou lá com a fito, né, com a fitoterapia, lá de criança, com a minha mãe, né, na hortinha de casa, sempre muitos chazinhos, aquela troca com as vizinhas, aquela coisa gostosa, né, de estar em contato realmente com a plantinha, né. E aí, então, a paixão já começou desde cedo, né, quando eu descobri, assim, quando eu estava me preparando, saindo do ensino médio, pensando em fazer medicina, aquela história, né, de área da saúde, sabia que queria cuidar, né, de pessoas, mas não sabia direito ainda se era medicina. Aí eu conheci a naturologia, estava fazendo cursinho já, conheci a naturologia. Quando eu fui olhar a carga, né, de disciplinas da naturologia, fiquei assim, né, maravilhada. Falei, gente, como é que pode existir um curso desses, né, que tem tanta coisa linda, floral, aromaterapia, fitoterapia e as medicinas tradicionais. Então, abandonei a medicina, né, não abandonei cursinho e vim para cá, para Floripa. Eu sou do Paraná, sou de Pato Branco. Também eu vi que tem mais um integrante que tem. Você é de Pato Branco? Ih, Não sou de Pato sabia, Branco. Aline. Sou de Pato Branco. Sim, o Rômulo, né? Mas o Rômulo, na verdade, eu não sei se exatamente se ele tá fazendo o mestrado dele em Pato Branco, mas ele, enfim, está estudando na tua cidade. É a minha cidade, minha terra natal. Muito carinho por lá e sempre quando eu posso estou lá. Meus pais moram lá ainda. Que ótimo. Mas aí então você desembarcou em Florianópolis para poder cursar naturologia, né? Isso. Então, aí, meu primeiro contato com a aromaterapia foi dentro da naturologia. E é aquela coisa, paixão à primeira vista, né? Quando você sente aquele aroma dos óleos essenciais. E a gente tinha uma professora que era muito bacana também, ela passava os óleos essenciais e a gente fazia tinha experiência com meditações, então a gente sentia o aroma, tinha a parte mais energética, né? Mais sensorial do óleo essencial. Então foi bem bacana. E aí, né, finalizando a naturologia, né, aquela coisa do TCC, e tinha uma colega minha que ela tinha entrado no laboratório, né, para pesquisar fitoterapia, tinha uma outra que entrou para pesquisar óleo essencial, e eu falei, não, é por aqui que eu vou, né? A minha paixão é aromaterapia, acho que fica muito mais fácil, né? Quando você precisa desenvolver uma pesquisa, um trabalho, aquela tensão, né? De conclusão de curso. Então, quando alguma coisa que você já está apaixonada, que vai ser, né? Muito mais fácil. Então, e o professor, né, o orientador abriu portas, né, porque a gente tem um pouco de preconceito ainda, né, nas universidades, assim, quando a gente fala, vai trabalhar com óleo essencial, né, é, na naturologia a gente prioriza a inalação dos óleos essenciais, não é ensinado
a parte da ingestão, né? Então, a gente tem muito mais cuidado, assim, né? Dentro da universidade, essa questão da ingestão. Então, quando a gente chegou com a ideia, vamos trabalhar com inalação, né? Com animais. Então, foi assim, todo um desenvolvimento de método, de protocolos, como é que a gente vai fazer, colocar os animais na caixa, tentando mimetizar uma condição clínica, né? Por exemplo, o que os pacientes, aqui na naturologia a gente chama de interagentes, né? Quando eles vão inalar o óleo essencial, imaginando, né, eles estarem dentro de uma sala, né, com os aromatizadores, né, ligados na tomada, e os vapores de óleo essencial, né, se espalhando por aquele ambiente. Então, a gente tentou mimetizar essa condição para os animais. E aí, então, foi o TCC. E aí, por oportunidade, né, aquela coisa, você já está dentro do laboratório, né, já está pesquisando, já está envolvida, surgiu a oportunidade de continuar com o mestrado. E do mestrado o doutorado. Então, essa foi a minha trajetória, né, acadêmica, da naturologia, e agora quase a conclusão do doutorado em cima, pesquisando óleos essenciais. No laboratório a gente já pesquisou sobre o cedro, né, temos 2 artigos científicos já publicados em uma revista de excelente qualidade, que é Journal of Ethnopharmacology, né? E temos mais... Você sabe que deixa eu te interromper, sabe que o Guilherme Santos deu o curso de psicofármaco nesse final de semana aqui em Curitiba? E aí ele citou teu artigo. Qual deles será? Aline, agora se for sua amizade, hein? Era, os dois, né? Era sobre cedro, mas enfim, não sei qual deles. E aí você sabe que isso me fez lembrar que uma vez eu estava dando uma aula sobre beta-caroteno, você lembra disso, Aline? Aí eu lá toda linda explicando o sistema endocannabinoide, aquela cacerada toda, daqui a pouco você fala, o meu mestrado e doutorado é nesse assunto. Eu, oi? O que eu tô te falando mesmo? Você lembra disso, né, Aline? Lembro sim, mas independente de mestrado e doutorado, nossa, eu adoro as suas aulas, eu sempre falo piolinho de Mayra. Adoro as suas aulas, sempre que eu posso, estou participando. Eu sei, mas foi muito engraçado aquele dia, né? Então, mas eu acho que ele citou o teu artigo por conta de cedrol, né? Que é o marcador que vocês pegaram, né, Aline? Ou foi o macaleno? Não foi cedrol, não. Não? E nem macaleno? Não. Não? O que foi, então? Tem agora fugiu. Mas é o alfa-muleno? Não. Alfa-muleno, beta-elemeno? Não. Beta-elemeno. Fugiu. Nossa, fugiu. Até posso dar uma olhadinha depois. Bem, enfim, foi um dos 2 artigos. Eu não me lembro exatamente qual dos 2 que ele acabou citando. Aí eu fiquei caçando assim lá nos autores, eu falei, Aline, essa aqui. Aí os alunos acharam mó legal. Que legal. Na verdade, o primeiro artigo, ele foi mais... Porque o laboratório, né, o meu orientador, ele é neurocientista, né? Então, a linha de pesquisa é neurociências. Então, a gente tenta entender por que meio o óleo essencial, através da inalação, age no sistema nervoso central. Né? Então a gente estuda, e além disso a gente estuda dor e inflamação. Então a gente induz, né, uma inflamação, uma dor, né, um tipo de dor. No caso esse do cedro foi dor pós-operatória. A gente induz esse modelo no animal, tem todo um processo ético, a gente envia o projeto, né, para o comitê de ética, então ele é aprovado, somente após a aprovação, né, que a gente inicia os experimentos. Então, eu até brinco aqui com os alunos da naturologia, a gente sabe de todo esse pesar, esse porém, né, ético, e a gente fica, poxa, a gente ainda tem que usar animais, né, a gente sempre se questiona muito, mas eu brinco que enquanto a gente não tem essa visão, né, multidimensional, uma visão que a gente consiga enxergar a doença por além do tecido físico, né, do corpo fisiológico, infelizmente a gente ainda precisa estar trabalhando, né, com animais para poder entender o mecanismo, a fisiologia, a fisiopatologia,
para a gente estar explorando melhor o benefício, né, que esses óleos essenciais, que esses aromas têm para oferecer para nós, né? Então, do cedro, a gente estudamos então as vias serotoninérgicas, opioidérgicas, noradrenérgicas e dopaminérgicas. Então, através da inalação do óleo essencial, né, ativa essas vias lá no sistema nervoso central e faz com que alivie a dor. Então, é um resultado, assim, muito bacana, inédito na literatura. A gente também não encontrou nenhum, até com a lavanda, um pouco mais pesquisado, mas com os cedros atlântica, né, foi, assim, o primeiro estudo dessa ordem, assim, da literatura mesmo. Então, é um resultado, assim, que deixa a gente bem contente. E aí, depois a gente pesquisou sobre os receptores canabinoides, né, CB1 e CB2. Que aí foi esse agora esse é o mestrado, né? E no doutorado, o que você está fazendo agora, Aline? O doutorado trabalhando com patchouli. Ah, que delícia! Escuta esse patchouli que você está trabalhando, o óleo que você tem em mãos é um patchouli brasileiro? Não, é o patchouli da Penny Price. Ah, entendi. Nossa, veio lá da Inglaterra o teu patchouli? Isso. Na época, quando a gente começou a trabalhar com óleo essencial, eu também não, assim, as marcas, né, a gente sabe que a Penny Price tinha, né, tem a sua excelência, né, nos primeiros óleos lá, a gente conhece, né? Então, foi por isso, assim, que a gente escolheu. Mas hoje, com certeza, com o meu conhecimento, com né, o entendimento que eu tenho hoje, eu escolheria outras marcas, até alguma marca brasileira que fosse talvez mais fácil, né? E eventualmente até mais barata, né? Então você está com patchouli, que maravilha, hein, Aline? Vou querer conhecer depois, então, a sua dissertação, quando você entregar, defender, tiver tudo jurado, sacramentado e livre, né? Com tempo livre, né? Mando para você. E diz uma coisa para mim, como é que é esse movimento de uma naturóloga, né, que tem seu consultório, né, que atende, né, com os diversos recursos da naturologia, como é que é esse caminho do laboratório para a sala de atendimento e da sala do atendimento para o laboratório? Porque eu acho que esse é um tema que, certamente, na mesa da qual você vai participar durante o Sularoma, que vai ser uma mesa que vai ser no domingo de manhã, né, linhas de pesquisas científicas com óleos essenciais, com certeza eu imagino que é um tema que vai surgir, porque dentro dessa mesa tem pessoas que, de fato, têm tanto o lado da pesquisa quanto o lado do atendimento, talvez com exceção do Rômulo e do Bert, do Kleber Bert, que acabam tendo uma experiência mais no desenvolvimento de produtos, né? Mas a Marcela Machado também é uma pesquisadora e atende, a Adriana Nunes, do Rio Grande do Sul, também é uma pesquisadora e atende, como você é uma pesquisadora que também atende. Então, eu queria que você contasse como é que é esse caminho. Você entendeu, né? Da sala de atendimento para o laboratório, do laboratório para a sala de atendimento. Eu acho que a gente valida. Eu acho que a experiência que eu tenho com óleo essencial lá dentro do laboratório, às vezes, na clínica, a gente sabe que a gente tem, quando a gente atende uma pessoa, né, a gente tem diversos vieses, né? Tudo interfere. Né, o meio que ela vive, o meio social, a família, então, os amigos, a alimentação, o estilo de vida, tudo é digamos, pensando cientificamente, né, a gente pensa, é um viés, né, que pode estar alterando essa biologia dela, esse bem-estar dela, a convivência. Então, quando o óleo essencial age nesse organismo, a gente tem efeito de tudo isso e mais o óleo essencial, né? Quando a gente trabalha com os animais lá do laboratório, a gente trabalha puramente com um animalzinho, né, que foi criado para isso, que vive numa condição, todos eles vivem da mesma forma, se alimentam da mesma forma, recebem a mesma água, enfim. Então, a gente tem uma condição mais controlada. E lá, quando a gente consegue enxergar o óleo essencial tendo o mesmo resultado que tem em humanos, né? Por exemplo, a inalação do óleo essencial de patchouli, por exemplo, né? Para aliviar, eu tenho um caso de uma colega que estava me relatando esses dias que ela estava com uma dor no ombro muito forte, uma inflamação, uma bursite,
E aí ela resolveu, por conta da minha pesquisa, né, usar o patchouli. E somente com a inalação, ela falou que passou, né, fez um uso tópico do patchouli que não teve tanto efeito. E que depois ela fez uma inalação do patchouli e que o resultado, assim, foi surpreendente. Com uma simples inalação, ela teve uma redução até da dor, uma dor local, né? E lá com os animais, quando você consegue visualizar nos experimentos comportamentais, que através de uma inalação, uma simples inalação reduz uma dor, reduz uma inflamação, então é muito mágico, assim, né? Para mim é apaixonante os dois lados, né? Você enxergar um paciente, né, um interagente, reduzindo um processo inflamatório, reduzindo uma dor, e mesmo você tendo um resultado de uma pesquisa com, né, você pensar é uma gotinha, né, é algo tão simples e que pode estar trazendo um efeito tão profundo e intenso. Então, para mim, as duas coisas assim estão sempre juntas. Eu consigo ver o benefício de um e ver o benefício do outro. Eu vou te fazer uma provocação, posso, Aline? Com certeza. Bom, o seguinte, você está lá, né, no seu doutorado, né, dentro de um departamento onde está se estudando neurociência e tal, e você está levando, então, os óleos essenciais, que a gente pode dizer que você esteja levando a aromaterapia para dentro do contexto científico, né? Só que você, então, é uma naturóloga que atende os seus pacientes e você tem a comprovação empírica lá, né, na tua prática, de que os óleos essenciais têm tais e tais e tais princípios ativos. A provocação que eu quero te fazer é no seguinte sentido: se não houvesse essa necessidade premente que nós temos de evidência científica, você se aventuraria a fazer um doutorado? Ou você acha, assim, que tudo que nós fazemos nas academias, que tem a sua validade, porque nós vivemos num mundo em que as evidências científicas são necessárias, mas tudo que a gente faz é apenas explicar aquilo que a gente vê? O que você acha? Não, eu acho que não é por aí, Mayra. A gente sabe que as medicinas tradicionais, elas estão lá na frente, né? E não tem pesquisa científica que prove, né, o que as medicinas tradicionais fazem. Um exemplo bem clássico é o que a maioria das pesquisas fazem, isolando o princípio ativo, né? Trazendo o que o princípio ativo é responsável pela redução da dor, redução da inflamação, ou enfim, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente depende, sim, né, ainda das pesquisas científicas. No caso da naturologia, aqui eu vejo muito, Mayra, que é no sentido ainda de um reconhecimento, né, e de uma conversa com outros profissionais. Né? Por exemplo, você chegar para o médico e falar só que o óleo essencial tem um efeito sutil, né? E muitos deles talvez não deem a importância devida, né, que o óleo essencial tenha. Então, quando você chega para o médico, para o mesmo médico, e apresenta um artigo científico, e fala, olha, esse óleo essencial, essas gotinhas, né, como chamam, de óleo essencial, ela está mexendo lá no seu sistema nervoso central, liberando neurotransmissores, ativando vias e diminuindo a dor, existe um peso em cima disso ainda, né? Então eu penso por esse lado, assim, eu penso nessa conversa com os outros profissionais, mas com certeza eu acho que não a pesquisa, né, de olhando pelas medicinas tradicionais, olhando pelo efeito que o óleo essencial tem, pelos florais, pela fito, enfim. Tá muito na frente, né? Tá muito na frente. Eu tenho essa sensação que você também tem, sabe, Aline? Eu também sou rata de PubMed, eu também adoro ler artigo científico, gosto de evidências científicas, até no Esquenta com a Marcela eu comentei sobre isso, mas você sabe que eu tenho, quanto mais eu mergulho nessa coisa do científico, mais eu fico com a impressão de que eu vou falar uma heresia aqui, então vocês, cientistas, por favor, me perdoem, ou então me deem a licença poética de cometer essa heresia. Mas eu penso que às vezes a ciência está atrasando a gente. Ai, Mária, fiquei sem áudio.
Oi, foi por isso, eu ia cometer a heresia, toquei aqui que era para não cometer, acho que foi um aviso dos deuses para eu não cometer essa heresia ao vivo, mas eu vou cometer do mesmo jeito. E assim, quanto mais eu mergulho nessas coisas do científico, sabe, Aline, mais eu fico com a sensação de que a ciência atrasa a medicina botânica. Eu fico com a sensação de que se a medicina botânica não ficasse presa no grilhão da evidência científica, a humanidade poderia estar se beneficiando muito mais amplamente das plantas, sabe? É uma sensação que eu tenho, mas é no íntimo, não é uma coisa assim muito racional. Porque no racional, a gente pensa, não, é isso mesmo, vamos fazer ciência, vamos isolar os componentes, vamos achar os marcadores, vamos explicar os processos fisiológicos. Mas lá no íntimo, a sensação que eu tenho é muito diferente. É muito estranho isso, sabe? Não sei se você compartilha essa estranheza aqui, ou essa heresia. Sim, sim, Mayra. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Mas como eu disse, infelizmente a gente ainda tem que, né, compartilhar disso e precisa ter isso em mãos para a gente ter um lugar, né? Eu falo bem pensando no caso da naturologia mesmo, né? Porque sabe-se que a gente estuda muito mais essa parte sutil, a parte energética, tanto das plantas quanto dos óleos, na questão dos florais. Então, quando a gente foca em algo científico, a gente consegue conversar um pouco mais com esses profissionais. É isso que eu sinto. Né? Sim, o diálogo fica no mesmo nível e aí você, na verdade, ganha a brecha para poder apresentar uma terapia a quem de outra maneira não estaria aberto, né? Isso, exatamente. Tá certo, são os ossos do orifício, né? Como a gente chama, né? Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você tem essas duas paixões aí na sua paleta de aromaterapeuta, né? Cedro e patchouli, né? Diga uma coisa para mim, isso começou por conta de uma preferência olfativa ou começou porque você tinha muito achado clínico na sua prática como a naturóloga? Não, veja só, a ideia de começar ainda a pesquisa tanto com o Cedro e o Patchouli veio de uma outra colega, essa que começou a pesquisa antes de mim, e a gente avaliou justamente, como na faculdade de naturologia, na época a professora ela ensinava muito mais esses aspectos sutis, né? Então, como a proposta do orientador era trabalhar justamente com dor, né? A ideia dessa colega veio no sentido de o que se precisa, né? Sutilmente de uma substância, de algo, né? Que você vá fazer o uso para te ajudar num processo doloroso, no processo de sofrimento, né? Que a dor causa. E aí a resposta, né, que elas tiveram na época era algo que tivesse estrutura, né, que desse um embasamento, algo que desse força, né, para você conseguir alcançar, né, ultrapassar esse sofrimento, essa dor. Então, e os óleos essenciais que mais se estudava, né, com essas características, era o cedro, né, bem a questão da força, né. Sim, é uma assinatura vegetal muito marcante, né? Isso, e a estrutura da árvore, né, Árvore. até com uma simbologia, né, bastante profunda. E o patchouli também por ser um óleo amadeirado, né? Então o início da pesquisa foi, apesar de ser uma pesquisa científica, a ideia inicial veio em cima disso, né? Ah, maravilhoso, adorei saber disso. Adorei saber. Ô, Aline, por baixo dos panos foi isso. Olha, Aline, que livro mais lindo. Não sei se vai ficar ao contrário para você. Olha que livro lindo, The Healing Plants. É um livro que fala sobre remédios herbais da medicina tradicional à medicina antroposófica. Então, é o que eu estou estudando agora, sabe, Aline? Essa questão das assinaturas. Estou tentando ir para esse lado um pouco mais assim, sutil, que não é muito a minha praia. Eu gosto mesmo da quimiqueira mesmo, mas esse lado mais sutil, ele precisa ser levado em consideração também. Você veja, né? Saiu do sutil para o científico. Que lindo, né? Totalmente. Aline, deixa eu te perguntar, você fica o tempo todo usando lá, né, trabalhando com patchouli, chega no consultório, você está enjoada de patchouli? Do patchouli eu confesso que não, mas do cedro eu dei uma enjoada.
Na verdade, o cedro já deu toda a estrutura que tinha que dar para você, né? O cedro eu dei uma enjoada, porque eu trabalhei, eu acho que bem mais com o cedro do que com o patchouli. Acho que eu fiz muito mais experimentos, eu fiquei muito mais tempo em contato com o cedro do que com o patchouli. Então, o patchouli ainda... E é legal porque lá dentro do laboratório rola o comentário, lá vem o patchouli, né? Já todo mundo recebe o tratamento em conjunto, junto com os animaizinhos, porque não tem como isolar o cheiro, né? Que fique só no ambiente, ele se espalha. Aí vai lavar a placa de Petri, onde foi utilizado, espalha pelo laboratório inteiro. Então, sempre tem o pessoal que recebe o tratamento, né, indiretamente já está... Ninguém ninguém disse que esse laboratório é o laboratório dos hippies por causa do patchouli, né? Não. E nem também disseram que vocês estão fumando alguma coisa ali naquela sala, né? Porque o patchouli é muito usado para disfarçar o cheiro da cannabis, né? Não. Esse pessoal não chegou nesse comentário ainda, só se for escondido de mim. Tô brincando. Aline, e o que você poderia trazer para as pessoas que vão participar dessa mesa redonda lá no Sularoma? O que você poderia trazer para elas em termos... Até, na verdade, foi uma pesquisa que nós fizemos dentro de uma enquete no Facebook, né? No evento do Sularoma. De como que os aromaterapeutas, se é possível, né, na verdade, que eles comecem a tabular os seus achados dentro do consultório e tudo mais, para que a gente comece a formar um corpo de conhecimento, e a referência que eu dou sempre é a maneira como os repertórios de homeopatia se formaram, né? Os repertórios de homeopatia são riquíssimos, né? Uns catatal desse tamanho assim, e é incrível o trabalho que se faz de repertorização dos medicamentos homeopáticos, e tudo nasceu numa sala de aula, porque a gente pega os cursos de formação em homeopatia, eles têm o estágio, do estágio já saem os estudos de caso, e todo mundo tem uma maneira, né, de coletar esses dados todos, e aí, assim, dentro da aromaterapia, dá para a gente fazer alguma coisa assim também? E pensando em termos de psicoaromaterapia, você acha que a gente conseguiria chegar nesse nível de organização que a homeopatia, por exemplo, tem hoje em termos dos seus repertórios? Pois é, Mayra. Eu vejo assim, o que na naturologia a gente faz? A gente tem nossos registros, né? Os nossos registros de interagência. Lá a gente segue o SWAP, né? Que é o mesmo protocolo de qualquer profissional da saúde, os enfermeiros, e é onde a gente registra, né? Toda a prática que a gente fez, o objetivo daquela prática, o resultado que a gente teve, o que o interagente relatou naquele dia, enfim. E dentro disso podem ser realizados estudos de caso, né? Trazendo abordagem, objetivo e o que foi trabalhado dentro daquele atendimento, com aquele óleo essencial. Eu acho que tudo isso, sem sombra de dúvidas, deve ser registrado de qualquer atendimento, de qualquer... faz parte do protocolo ético, né, de qualquer profissional registrar esse atendimento, e até serve como uma proteção, né, para ele. Então, eu acho que seria mais dessa forma mesmo, os estudos de caso, né, e o registro dentro. Eu acho que cada profissional tem a sua forma mais adequada, ou como achar melhor. Eu, particularmente, eu uso o registro, e é dessa forma que mas eu não... transformar isso em um artigo científico, nesse sentido que você... Eu pensei mais, na verdade, nos repertórios, né? Porque o que a gente tem hoje, assim, quando você vai falar sobre efeitos, por exemplo, dos óleos essenciais na saúde psíquica, né? Então, você vai pegar o livro de fulano, ciclano, beltrano, e eles têm lá as experiências, né, com base na clínica deles, e escreveram aquele livro. Mas a gente não tem hoje repertórios de
psicoaromaterapia. Você entra, por exemplo, no consultório do médico homeopata, os caras catam uns 3 repertórios homeopáticos, lá está toda a sintomatologia daqueles medicamentos homeopáticos. E não necessariamente isso veio através de artigo científico. Veio realmente de um esforço de repertorização de sintomas e medicamentos homeopáticos. Então, era nesse sentido que eu fico imaginando se a aromaterapia teria condições de se organizar, sobretudo nessa parte realmente da psicoaroma, que eu acho que é onde é muito difícil fazer pesquisa científica, né? Claro que você consegue em certa medida, tanto que, bom, tem o Silexan e é por conta de pesquisa científica que foi feito, mas existe uma barreira muito, muito difícil de ser vencida, né, Aline? Porque quando a gente está falando de psicoaromaterapia, a gente está falando de uma interação da substância com a pessoa, que é uma interação multifatorial, né? Muito complexa. Primeiro, a nível bioquímico, uma centena de moléculas, né? Depois você tem um mecanismo, que é o mecanismo eletroquímico, daquela transmissão daquele impulso elétrico através do olfato. Você tem a questão da resposta hedônica também àquele olfato, a questão energética. Então, eu vejo que, como é difícil a gente chegar no nível de maturidade de pesquisa científica, com a tecnologia que nós temos hoje, com esse modelo materialista de ciência, né? Para repertorizar os óleos essenciais na psicoaroma, eu penso que talvez exista uma outra maneira de fazer isso, só que eu não sei como que é essa outra maneira de fazer, então eu estou caçando ideias, porque de repente até dá para a gente propor isso em nível de Abraroma, né? Numa vez que a gente vai ter a certificação nacional, tentando organizar, né, a formação mínima, as competências mínimas do aromaterapeuta no Brasil, o aromaterapeuta profissional, né? Então, eu, talvez, não sei, começar a pensar junto com pessoas que estão fazendo ciência, que estão, ao mesmo tempo, em consultório como você, como é que a gente consegue chegar nesse nível de repertorização, né? Não sei, Aline, mas é meu sonho de consumo, ou talvez o meu sonho a minha missão, talvez, depois que eu parar de ter que ganhar tanto, de ganhar dinheiro com o curso, trabalhar tanto do jeito que eu trabalho, tentar descobrir uma maneira da gente repertorizar isso, porque é um conhecimento muito rico e que hoje está muito espalhado, né? Cada aromaterapeuta faz de um jeito, mas você não tem um conjunto, uma organização dessas coisas todas. Eu não sei se eu consegui te passar o que está na minha cabeça. Sim, eu entendi. Mas eu acho que vai ter que ser um trabalho de formiguinha mesmo, e dentro de uma educação, né? De um hábito, né? Das pessoas relatarem isso e alguma forma de coletar essas informações, né? Agrupar essas informações, porque, né, os aromaterapeutas vão estar espalhados aí pelo Brasil inteiro, né? Ou pelo mundo inteiro, enfim. Né, como é que vai ser feita a coleta dessas informações, a união dessas informações? Né, eu acho que... Talvez pedir ajuda para os homeopatas, né? Já que eles fizeram esse caminho antes, né? Entender como é que foi feito. Né? Homeopatia não tem na grade do naturólogo, né? Não é uma competência que o naturólogo aprende, né? E por que, Aline? Não sei te dizer, Mayra. Porque hoje a homeopatia no Brasil, ela é livre, ela não precisa ser necessariamente exercida pelos médicos, né? Até onde eu pude verificar, a mesma coisa acontece com a acupuntura, né? A acupuntura é uma coisa que vocês têm dentro da naturologia, né, Aline? Tem sim, tem dentro da grade de medicina tradicional chinesa. E você, como uma naturóloga que atende, quais são os recursos que você mais frequentemente usa com seus interagentes? Eu sou formada também em terapia ayurvédica. Formei com o Dr. Ruguê enquanto eu estava fazendo a faculdade ainda. Então, para mim, a Ayurveda sempre está assim... Ayurveda, aromaterapia e geoterapia, florais e fitoterapia. Então, são assim... A Ayurveda, né, já está... A Ayurveda é o sistema médico complexo que vem te dar a visão do paciente, do interagente, a visão de vida, de mundo, como é que você entende doença e saúde, né? Isso. E aí, dentro do Ayurveda, eu consigo trabalhar com as práticas do Ayurveda e incrementar junto com essas outras práticas. E aromaterapia, fito, florais, gel, tá sempre em atendimento. Entendi. E em termos de florais, você usa junto com os óleos essenciais, inclusive? Uso sim. Não, você não vê uma necessidade de se separar, que eu estou fazendo floral, é floral, estou fazendo aroma, é aroma, porque talvez os dois se misturassem de uma maneira talvez não tão boa juntos. Você vê que o casamento dá.
tem pessoas que têm essa preferência, né, de usar uma prática de Sim. cada vez para que uma não interfira com a outra. Eu acho que as duas podem agir, trabalhar juntas, agirem, se complementarem, não, interferência de um ponto negativo. Às vezes a pessoa fica pensando qual fez o efeito, né? Será que foi o floral ou será que foi a aromaterapia? Né? Acho que mais nesse sentido a preocupação de interação entre as duas, mas eu acho que trazer um aspecto negativo não vejo, assim, não observo nos meus interagentes. Eu acho que as duas práticas podem andar juntas sem interferência nenhuma. Às vezes a gente fica com uma vontade que a aromaterapia dê conta de tudo, né, Aline? Mas isso não acontece. É. Não tem uma coisa assim, às vezes, Eu né? sempre penso, nem o próprio medicamento, né, alopático, que, né, assim, foi criado para curar, né? A gente tem essa ideia de que o medicamento vai curar tudo, né? Não dá conta, né? Então, com as práticas a gente tem que ser um pouquinho mais, né, ter um pouquinho mais de paciência, ser persistente, tentar uma vez, tentar outra, experimentar. Então, eu sempre penso nesse sentido, assim, a gente tem que experimentar mesmo, né? Você percebe assim quando a pessoa chega para se tratar com as medicinas integrativas, né, com as práticas integrativas, às vezes vem pessoas que já experimentaram de tudo dentro da medicina convencional, então vem para a naturologia, por exemplo, como último recurso, né? Então tem aquelas pessoas que têm horror à medicina convencional, então jamais iriam se consultar lá e, portanto, caem no consultório da gente. E tem um terceiro tipo de pessoa que às vezes eu percebo que acontece também, que esse eu acho mais divertido de todos. Que é aquela pessoa que chega e ela tá doida para dizer que o que você faz não funciona. Então parece que ela chega meio que desafiando a gente, do tipo assim, quero ver se você vai resolver o meu caso. E essa pessoa é bastante difícil porque ela nem acredita muito na medicina e, na verdade, ela nem acredita muito na medicina convencional e nem nas práticas integrativas. É como se ela estivesse torcendo para alguém dizer que o caso dela é um caso perdido. Não tem gente assim, Aline? Tem muita gente assim. E aí, essa pessoa é muito difícil da gente lidar, porque é uma pessoa que espera a performance na aromaterapia, uma performance tão rápida, igual à performance do medicamento alopático. Sim. E, ao mesmo tempo, ela não quer ter a tomada de consciência que uma aromaterapia faz, que ela não precisa ter quando ela entra num tratamento convencional. E esse tipo de pessoa é uma pessoa realmente difícil da gente cuidar, não é, Aline? Você não acha? Isso. E quando eu entro em atendimento, sempre, primeiro atendimento, né, com a pessoa, eu sempre gosto de explicar por que a gente chama de interagente. Porque é justamente nesse sentido, né? Quando você chama de paciente, né? Quer dizer, a pessoa, ela está ali para receber algo, ou seja, totalmente passiva, né? Pensando que ela vai tomar justamente a sua pílula, né? E essa pílula vai resolver todos os seus problemas. Na naturologia, a gente gosta de explicar que o interagente é justamente isso, é uma interagência. Existe uma troca, né? Eu vou entrar com uma educação em saúde, com uma informação, mostrando o que eu aprendi, o que eu sei, mas essa pessoa, ela também vai ter que entrar com o comprometimento dela de fazer mudanças, né, de olhar para dentro dela, de fazer as reflexões. Então, acho que bem a questão da interagência mesmo, né, de a pessoa responsável por ela. E a aromaterapia, eu acho que vem despertando muito isso, assim, né, dessa questão de olhar para dentro, de mudar hábitos, mudar as escolhas, mudar, se transformar para conseguir obter um resultado, o melhor resultado que a pessoa possa ter, né? Sim, a aromaterapia é uma tomada de consciência formidável, mas também a pessoa tem que estar afim de fazer isso, né, Aline? Porque a gente vê a aromaterapia utilizada como se fosse um medicamento botânico, um medicamento vegetal alopático, né? Sim. O jeito que as pessoas hoje abordam, as pessoas não, algumas pessoas abordam a aromaterapia, eu brinco, é a alopatia aromática, porque elas não estão interessadas em entender aquele tratamento, do que significa entrar em contato com o óleo essencial, mas simplesmente querem saber quantas gotinhas para que tipo de doença, e não funciona assim, né? Exatamente.
Eu né? acho que se a gente fosse dizer a coisa mais particular que existe dentro da aromaterapia é a história da prescrição individual. Não sei se você concorda. Concordo, concordo. Acho que é aquela coisa, a lavanda não vai ser boa para todo mundo, né? Ela não vai ser sedativa para todo mundo, não vai ser boa para todo mundo dormir bem com a lavanda, né? Uhum, Então, que é o mais coringa, o óleo coringa, né? Que todo mundo fala assim, é bem típico a gente ouvir falar, a lavanda é o óleo coringa, né? Usa para tudo. Não é bem assim, não é. A gente sabe que não é, que é bem particular, que é bem individual, que tem pessoas que a lavanda vai despertar, né? Então, uhum. Olha, ali no meu óleo usa para tudo é copaíba, viu? copaíba. Ah, eu gosto bastante da copaíba também. Eu falo, na dúvida, copaíba. Copaíba. Não, na verdade, a lavanda ela tem essa versatilidade mesmo. E depois dessa aula que nós fizemos aqui com o Guilherme de psicofármaco, a gente percebe realmente como a lavanda é versátil. Mas eu fiquei com a sensação de que a lavanda é versátil apenas porque ela foi a mais estudada, porque a hora que se meterem a estudar os outros óleos Uhum. no mesmo nível como já se estudou lavanda, o limoneno nos cítricos, a camomila, a gente vai descobrir muita coisa sobre os outros óleos essenciais também, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Tá ótimo. Bom, Aline, acho que já podemos encerrar, porque a gente vai para quase 40 minutos de conversa, né? Tá bom. E eu só queria antes falar para as pessoas aqui sobre então o Sularoma, que a gente está fazendo esse esquenta. A Aline Emer, ela vai participar então da mesa redonda de linhas de pesquisa científicas com óleos essenciais, que vai acontecer no domingo de manhã, dia 2 de setembro. E o Sularoma vai acontecer aqui em Curitiba do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro. E as inscrições estão no site casamai.com.br. Aline, e a sua expectativa? Você conhece Curitiba? Conheço Curitiba. E gosta de frio, né? Porque também se não Pato Branco tem que gostar de frio, né? Gosto do frio. Eu até reclamo aqui de Floripa que aqui não é frio o suficiente. Bom, mas nem Curitiba mais, viu, linda? Curitiba também já foi fria. Hoje é uma cidade normal, assim. Talvez um pouquinho mais fria do que os Hum. estados mais ao norte. Agora, conta pra mim, como é que tá a sua expectativa para pegar frio aqui? Se tivesse, tá preparada? Ah, preparadíssima. Vamos embora. E bem frio. Então tá bom. Você chega para participar na sexta-feira. Na sexta, vou pra sexta já. Tô Ah, então tá participando de bom. É todos os porque vai ter. cursos, tô super animada. Bom, você viu que vai ter um workshop com uma colega terapeuta ayurvédica sua, né? A Aline Raipet, E né? vou participar, sim, com A certeza. Aline, é um amor de pessoa, é uma terapeuta ayurvédica muito dedicada também. Bom, agora acho que mudou, né? Mas terapeuta ayurveda, a gente tem que falar terapeuta ayurveda, né? Que acho que Ah, agora a nomenclatura, depois lá do congresso que no teve no evento, congresso. acho que modificou. Eu preciso me atualizar com vocês sobre o nome certo. Nem eu sei também qual que é a nomenclatura correta de falar, mas tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Então é isso. Aline, eu queria que você pudesse então dizer como é que as pessoas entram em contato com você aí em Florianópolis, com o seu consultório. Tá. E pode entrar em contato por e-mail, então Aline, A-Emer, E-M-E-R, @gmail.com, tá? Se alguém quiser também saber sobre os artigos científicos, saber um pouco mais sobre a pesquisa, conhecer o laboratório, entender um pouquinho do método que a gente usa, estou super à disposição, entre em contato, envio. E se alguém estiver por aqui também, Floripa, quiser conhecer, né, ou interesse, de repente, em estudar um pouquinho mais, seguir por essa linha, quiser alguma sugestão, também pode me procurar, fiquem à vontade, fico à disposição. Tá ótimo. Essa pesquisa sua tá em qual faculdade? Na Unisul, Ah, na Unisul, no campus de Floripa mesmo, né? de Palhoça, De no Pedra. Palhoça. Beleza, maravilha, Aline. Obrigada então, viu, linda? Até. Obrigada também, Mara. Um beijão. Tchau.